volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando. Bem, olá minha gente, estamos de volta com você, com um papo de teologia com a linguagem da gente. Estamos acabando de chegar, hoje eu gravo aqui após uma Santa Ceia maravilhosa, foi bênção pura. E eu me alegro em poder estar sendo convidado pelo Senhor para estar à sua mesa, né? A mesa que nos faz lembrar que somos pecadores resgatados por um sangue, que a morte de Cristo Jesus representou e representa para nós o direito de vida e vida eterna, e nos traz a consciência de que nós precisamos anunciar o Senhor até que venha. Bem, nesse último papo, a gente quer dizer como é que a gente começou aqui iniciando. Nós iniciamos falando sobre a quem é a nossa gente. Em seguida, nós fizemos uma relação entre o falso e o verdadeiro evangelho e depois começamos uma série falando sobre o valor e a necessidade da palavra de Deus e a Bíblia como GPS de Deus para a igreja. E aí dividimos em cinco partes, né? Possivelmente iremos para a sexta parte e vamos finalizar com teologia para quê? Se a gente tem a Bíblia. Um texto sempre devocional que nós abrimos aqui, eu hoje quero ler Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só abrindo um parênteses aqui muito rapidamente para a gente ganhar tempo, preste atenção numa coisa. A única palavra que é capaz de te convencer, porque o Espírito Santo vai usar essa palavra, é a Bíblia, é a Escritura. Se eu usar filosofia, se eu usar psicologia, se eu usar antropologia e qualquer ciência para explicar a fé, ela não vai ser capaz de penetrar no ser humano, mudar a mente e o coração dele, isso, porque a mente entende, o coração se apaixona pelas Escrituras, se entender pecador e desejar a salvação. Somente a palavra, porque ela é viva, é uma palavra eficaz, funciona para aquilo que veio. E John Stott, indo nessa mesma direção, vai dizer que as igrejas vivem, crescem, florescem pela palavra de Deus. Sem ela, elas encolhem e desaparecem. Eu poderia colocar aqui, morrem e desaparecem. Os diálogos que nós travamos no dia a dia com os nossos pastores falam de um empobrecimento dos nossos púlpitos. Eu usei uma palavra aqui, não para ferir, mas simplista. Isso, uma aplicação inocente, que na sua aplicação do texto, em geral, acredita que vive para aqueles dias e transforma essas informações em heresia. Um evangelho que a gente chama, que os teólogos chamam de escapista e desengajado. Ou seja, eu não quero responsabilidade e não quero trabalhar. Ora, Jesus disse que o evangelho ele precisa crescer. Eu prego, discipulo, aquela igreja cresce, outros pregam, discipulo, a igreja cresce. Se eu não faço isso, eu sou desengajado, eu estou fora daquilo que é a missão original da igreja. Alguns desvios são perceptíveis. Primeiro, o compromisso com a missão e a obra de Cristo. Essa pessoa não tem. Que mais? Ela não quer produzir, não deseja produzir frutos. O que mais, pastor? No reino de Deus ela não quer trabalhar e ela esquece que aqueles dons e talentos que são colocados à sua disposição, ela vai precisar prestar conta na eternidade. Outra coisa muito interessante é a satanização das lutas, dos ventos, das dificuldades, dos vales. Quer queiramos ou não, qualquer crente vai passar por tribulação. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então essa satanização não é desconsiderar a existência das guerras espirituais promovidas no mundo pelo diabo e seus anjos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra pessoas, é contra o diabo e contra os seus anjos.
Mas é Deus quem controla todas as coisas. Ele tem um controle. O diabo não pode ir acima daquilo que Deus lhe permita. Isso. Ele é o pitbull de Deus. O Senhor fala, vai, pega Plutão, ele vai. E o Senhor diz, vem aqui, e ele está no controle de Deus. É só você lembrar do encontro lá em Gadara, você lembra disso? Que eles gritaram, vieste nos prender antes de tempo. Então ele está submisso ao Senhor. Então, eu como você, e crente como somos às vezes oprimidos, mas o poder do nome de Jesus nos ensina a resisti-lo pela fé, e ele vai fugir de nós. Bem, e um último papo aqui é o desvio da verdadeira fé, ou seja, uma vida de oração, desvio de uma vida de oração compromissada, orar sem cessar, uma parca comunhão com a igreja, vai como se fosse um assistente, alguém que não tem nenhum compromisso com o templo e com a adoração e com o ensino e com o aprendizado da palavra de Deus. Isso. Também não tem compromisso com uma vida dedicada na busca pelos dons que são distribuídos para todos os crentes. Aí esfriamento de muitos crentes, aí o afastamento, aí o distanciamento do povo de Deus e depois criamos histórias. Quero finalizar esse papo com você, ou esse primeiro papo com você, nessa sequência de dois blocos, contando uma ilustração. Conta-se que um certo pastor foi visitar uma família que estava afastada muito tempo da comunhão da igreja. Quando ele chegou lá, pediu que trouxesse a Bíblia do culto doméstico. E quando eles trouxeram, ela estava empoeirada, amarrotada, apresentando visivelmente as marcas do esquecimento, do abandono, da falta de interesse para com a palavra de Deus. Daí, o pastor concluiu, onde está o esfriamento? Quando eu vou deixando de orar, de ler as Escrituras paulatinamente e de ter comunhão, com certeza eu vou começar a esfriar. Eu monto uma outra agenda, e essa agenda, em geral, ela não me leva para o fervor, mas ela me leva para o esfriamento. Eu começo a criticar tudo, a ver defeito em tudo. Eu olho para o altar e acredito que a mensagem é longa demais, ou às vezes é curta demais. Eu olho para o irmão que está do lado e acho que ele é chato. Eu olho para a porta da igreja e vejo que o pastor tinha que colocar um porteiro que fosse mais receptivo. Eu olho para a cantina e o pastor não escolhe gente para colocar fazendo coisas que apetecem, e esquecendo que a cantina não tem nada a ver com bom ou ruim. A cantina é para gerar comunhão entre os irmãos. Eu olho o culto, acho ele longo, é de manhã, por que não faz à tarde? Se é à tarde, por que não faz à noite? Eu começo a ver um monte de defeitos nas pessoas. E na verdade o defeito está em mim, que abandonei a sequência, o tripé da fé: Bíblia, oração e comunhão. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a estar fazendo do meu púlpito, do seu púlpito, do nosso púlpito, um púlpito não simplista, não sem compromisso com a Escritura, não sem zelo com a palavra de Deus. Lembrando que a igreja só cresce, só nasce pela palavra de Deus, porque é pregando que o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E uma vez que ele foi convencido pelo Espírito Santo, ninguém que nasce vai deixar de crescer. E ele vai crescer com o alimento certo, não é? Não com leitinho toda a vida, mas com o alimento certo. E quem cresce, sem dúvida, vai florescer e vai frutificar, porque o fruto não vem antes das flores. E quando a árvore já está frondosa, toda bonita, especial, ela vai florescer. E Deus, com certeza, não vai permitir nem que ela morra, encolha ou desapareça como as igrejas de Éfeso. Que delícia estar aqui com você. Eu espero que você esteja divulgando esse material. Dá um like aí pra gente, né? A você que escreveu ou que já se inscreveu, o meu abraço. Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui com a gente batendo esse papo. Interaja conosco no Zap ou no WhatsApp, como você prefere. 99-587-3317. Faça perguntas que são pertinentes, tá? Perguntas que vão edificar a sua vida e a vida de outros. Lembrando que no próximo bloco nós estaremos falando sobre os credos e as confissões e o que Jesus e os apóstolos falaram acerca da Bíblia, encorajando, exortando, confortando e apontando o caminho do céu. Deus te abençoe. Um ótimo dia se você está de dia, uma ótima noite se você está à noite, e uma ótima tarde se você está nos assistindo à tarde.
Que bênção. Tô feliz em estar aqui com você. Ó, beijo grande no seu coração. Que a paz de Deus esteja em você.